Olá. No fim do ano passado, quando a popularidade do presidente Bolsonaro estava num nível mais baixo, o governo federal conseguiu aprovar uma substituição ao Bolsa Família, programa criado ainda no governo Lula. Entrou em cena o Auxílio Brasil, a marca de assistência social do governo Bolsonaro. O piso do benefício subiu, chegou a R$ 400 mensais, mas, de acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, mais de 1 milhão de pessoas está fora de entrada, está fora dessa sala, está fora desse ambiente, não está coberto por esse auxílio. Eu sou Josimar Paraíba e o Opinião Pernambuco de hoje está começando, e para a gente entender o que mudou desde o fim do Bolsa Família e qual o real efeito do Auxílio Brasil no combate à pobreza, vamos conversar com Rogério da Veiga, especialista em políticas e gestão governamental. Olá, Rogério, seja muito bem-vindo à Opinião Pernambuco. Olá, Josimar, obrigado pelo convite e pela escolha do tema de grande importância para a população brasileira aí de Pernambuco. Vamos lá, Rogério, pelo começo, Auxílio Brasil de um lado, Bolsa Família do outro. Quais as semelhanças e diferenças dos dois programas do governo no tocante ao combate à pobreza? Bom, Josimar, acho que o primeiro ponto que a gente tem que... o núcleo duro do que existia no Bolsa Família, ele foi mantido. O que eu estou chamando de núcleo duro? São os benefícios de transferência de renda direta para as famílias, condicionadas à frequência escolar das crianças e à frequência de um posto de saúde, acompanhamento de vacinação, nutrição, esse acompanhamento de saúde das crianças. Então, esse núcleo duro, ele foi mantido, e as regras também, as regras de linhas gerais também. Então, você tem uma linha de pobreza que define o recorte de renda da entrada, que hoje está que no Auxílio Brasil foi para R$ 105, mas no Bolsa Família, antes dessas alterações, estava em R$ 89, e uma linha que a gente chama linha de extrema pobreza, que era uma linha que é aquela assim que o benefício falava assim, ó, abaixo daqui eu garanto que ninguém vai estar, nenhuma família vai estar. Então, seria essas duas, e a questão da composição familiar, né? Então, o auxílio que ele estava, o Bolsa Família, ele estava sempre muito vinculado à questão da criança, né? Onde você tem uma composição familiar com criança. Então, esse núcleo duro, ele foi mantido no Auxílio Brasil, só teve essa mudança de nome. O que o Auxílio Brasil trouxe? Ele criou algumas coisas novas, alguns benefícios novos que ainda não saíram do papel, assim, ainda não estão funcionando plenamente. E esse, inclusive, lá atrás, no momento da tramitação, esse era uma das grandes preocupações que os especialistas nessa área tinham, que era de esses benefícios concorrerem com esses novos auxílios que foram criados. O que são esses novos auxílios? Você tem um auxílio esporte, então, que é aquele menino que ele é um talento de algum esporte, e aí você descobre esse menino na escola e você quer investir nele para ele continuar seus treinamentos e virar um esportista de alto rendimento. Esse é um benefício que foi criado nesse... O outro é de iniciação científica, né? Então, se você tiver também algum jovem do Bolsa Família ou do Auxílio Brasil, no caso, que seja um talento na área de ciências, você conseguir também fazer um investimento nisso daí. Esses daí foram dois que foram criados, aí tem mais o auxílio de inclusão, que eles chamaram de inclusão rural, que ele é para pessoas que são produtoras rurais, pequenos produtores rurais de pobreza, e o auxílio urbano, que aí a gente conseguiu transformar lá na Câmara em seria uma poupança. A gente pode falar mais detalhadamente sobre esses novos benefícios, mas assim, a primeira coisa que a gente queria muito evitar na tramitação era que o núcleo duro do Bolsa Família, do antigo Bolsa Família, quando fosse para o Auxílio Brasil, que ele ficasse concorrendo com recursos a partir desses outros. Porque o núcleo, o principal mesmo, é a política de transferência de renda.
Eu acho que essa é uma um primeiro grande desenho que a gente pode colocar. O que é levado em conta, né, e o que é que não está programado na escolha de quem tem direito ao Auxílio Brasil? Os benefícios do núcleo duro, do Auxílio Brasil, que eu estou chamando o núcleo de transferência de renda, ele funciona assim: você é uma família que está em situação de pobreza, você tem que se dirigir até o cadastro único da prefeitura do seu município. Então, todo município brasileiro tem uma estrutura para fazer o cadastro único. Muitas vezes estão vinculadas ao Centro de Referência da Assistência Social, mas tem município que é o cadastro único, é uma entidade própria naquele município. A família vai até lá e se cadastra, fala assim: olha, na minha casa, eu moro em tal lugar, na minha casa mora eu, minha esposa, e eu tenho 3 crianças, uma de 2, uma de 5 e uma de 7 anos. E a nossa renda total é de R$ 500. Então, é uma família de 4 pessoas que tem uma renda do trabalho dela de R$ 500. Essa informação vai para o cadastro único, ela é inserida lá. E aí você tem um processamento desse cadastro que é feito aqui em Brasília, é feito no governo federal. Que o governo federal vai olhar esse cadastro único, vai ver essas condições da família, vai fazer uma série de cruzamentos de base de dados. Então, você faz um cruzamento com o Renavan para ver se tem carro, com base de dados de emprego para ver se tem alguma renda que a pessoa não informou. Então, você tem todo um filtro. E aí, a partir desse filtro, você fala assim: olha, essa família tem o critério de renda para fazer parte do Auxílio Brasil. A renda de R$ 500, ela tem uma renda per capita, nesse caso, nesse nosso exemplo, de cento e poucos reais. A recorte do programa é cento e poucos reais, ela está dentro, ela está habilitada a receber o benefício. Essa habilitação, o que a gente está chamando de fila, essa fila que a gente está falando, são essas pessoas que fizeram esse cadastro e que cumprem os requisitos do programa e não estão recebendo o benefício. Isso é o que a gente chama de fila. Tem uma outra fila que a gente não conhece o tamanho, essa também a gente conhece por estimativa, mas o governo federal não tem divulgado esse dado. Esse é um dado fundamental para você conseguir fazer um acompanhamento social do Auxílio Brasil, para você acompanhar se ele está chegando nas famílias de fato, que é a fila da fila. O que seria a fila da fila? Eu sou a família que vou lá no cadastro único e não tenho vaga para ser atendido lá no cadastro único. Então, eu estou na fila para conseguir ser cadastrado, que é esse dado a gente realmente não tem no Brasil todo. Esses são os 2 pontos que estão acontecendo neste momento no programa, né? Durante o programa a gente vai dissecando todos esses pontos específicos, mas aí vamos lá, para a gente dar exemplos, para quem está nos ouvindo, vamos supor aqui 2 situações para a gente chegar nos valores e saber que tipo de cobertura era dado antes e pode estar sendo dado agora. Então, vamos supor uma pessoa que mora só, que vive só e tem uma renda ali abaixo dos 200, então se encaixa no perfil. Quanto essa pessoa teria de direito do auxílio agora? E vamos comparar com uma mãe solo, com 2 filhos, vamos colocar aí 2 anos e 4 anos, por exemplo. E nesses 2 casos, quanto essas mães teriam de direito e se existe desequilíbrio ou não? O programa consegue contemplar e equilibrar essa balança? Então, o desenho, antes, então, aí a gente vai ter que falar de um auxílio que foi criado agora, que eles chamaram de auxílio... Emergencial? Não é o emergencial, porque o emergencial é aqueles R$ 600, né? Mas ele é nesse caráter, ele é o que garante R$ 400 no mínimo para cada família, que ele era para valer até o fim do ano, a proposta do governo foi que valeria até o fim do ano, e na Câmara e no Senado isso ficou permanente. Esse benefício, esses R$ 400 é o que gera problemas de equidade, né? Por quê? Porque essas 2 famílias com esse benefício de R$ 400 mínimo, essas 2 famílias vão receber R$ 400. Só que a gente tem que
que vê que a família que mora uma pessoa sozinha e a família que tem uma mãe sozinha com duas crianças, essa família que tem uma mãe sozinha com duas crianças teria que receber um benefício maior, um valor maior por conta da composição familiar dela. Então, esses R$ 400, ele traz esse problema. No desenho, sem os R$ 400, o benefício ele está atrelado à composição familiar. Então, essa família que tem a mãe mais duas crianças, ela receberia dois benefícios para essas crianças, um para cada criança. E esses benefícios eles não têm limite mais, né? Isso foi um avanço no Auxílio Brasil. Antes tinha um limite de 5 benefícios por família, e agora não tem mais. E aquela mãe sozinha, aquela pessoa, a pessoa que mora sozinha, ela só receberia se ela tivesse uma situação muito grave de extrema pobreza, porque ela não tem crianças na família. E você tem um benefício que a gente chama de superação da extrema pobreza, que é aquele que eu falei no começo. Você tem uma linha de extrema pobreza que depois você somou a renda do trabalho dela, você pagou o benefício do Auxílio Brasil para ela, e ainda assim ela continua abaixo daquela linha, esse benefício complementa você até a linha, a família até a linha. Então, você garante no programa que nenhuma família tenha renda abaixo da linha de extrema pobreza. E isso é o que garantia essa equidade no benefício, de fazer com que a gente dá mais recursos para quem está precisando mais. Era esse benefício que ia fazendo esse ajuste. E como é difícil você mensurar a pobreza no Brasil, né? Porque a gente já falou de quem está coberto pelo auxílio, então quem está coberto já se considera pobre, né? Porque já está nessa condição. Aí tem uma fila dos que estão tentando, que teriam o direito, mas não conseguiram ainda. E aí você mesmo citou a fila da fila. Imagina como é difícil a gente ter esse parâmetro de pobreza no país. Então, qual a importância do cadastro único para contabilizar e saber o tamanho real da pobreza no país? O cadastro único informa o tamanho da fila de espera, por exemplo. Ele é uma referência boa. Qual a importância do cadastro? O cadastro único ele é a espinha, né? Ele é o principal pilar do programa de transferência de renda. É ele que nos garante a gente conhecer essas famílias. Ele virou também uma base para outras políticas sociais, então ele ganhou muita importância com o Bolsa Família, né? Porque ele era o grande instrumento do Bolsa Família, mas ele é utilizado para tarifa social de energia. Você pega lá, ele é utilizado para algumas universidades utilizam para assistência estudantil. Ele é utilizado para diversas políticas. Quando você quer focalizar nos mais pobres, ele é o principal instrumento. E por isso que uma coisa que a gente olha pouco, que a gente analisa pouco, é essa questão da fila, que é a estrutura de cada município para dar conta da sua demanda. E isso tudo, o Ministério aqui em Brasília, ele tem os instrumentos para você oferir e para você financiar isso, para você garantir, assim, olha, você está num momento de crise econômica, como nós estamos há uns 2, 3 anos, o que você tem que fazer? Você tem que ampliar a sua capacidade de cadastrar. Você tem que conseguir fazer com que as famílias que te procurem sejam atendidas. Para você entrar no cadastro, você conhecê-las, saber a situação dessas famílias e incluir nesses programas. Esses programas de transferência de renda, eles têm que funcionar ainda mais redondinho nesses momentos de crise, como um colchão para você segurar um momento de crise e depois, quando você estiver num momento que a economia está crescendo, que o emprego está... É natural que isso reduza, a demanda reduza. Vamos entender no próximo bloco, esse bloco já está encerrando, como é que esses municípios estão dando conta, né, desse aumento crescente de cadastramento entre as famílias pobres para essa assistência social, tá? Paradinha rápida para o intervalo, a gente está falando das lacunas do Auxílio Brasil no combate à pobreza no país. A gente volta já.
A Opinião Pernambuco está de volta, discutindo as lacunas do Auxílio Brasil no combate à pobreza. O convidado para essa conversa é Rogério da Veiga, especialista em gestão governamental. Eu tinha deixado uma pergunta e vou repetir agora para ele. De que maneira, Rogério, os serviços de assistência social dos municípios estão dando conta, ou não estão, né, dessa demanda crescente de cadastramento entre famílias pobres para o Auxílio Brasil? Bom, Josimar, o que a gente tem visto são relatos de famílias que não têm conseguindo chegar. Então, a gente teve uma política de 2012 para frente que a gente chamava de busca ativa, que era você inverter esse processo, sabe? Você saber estimar o quanto de pobreza que existe no seu município e você ir atrás dessas famílias para elas estarem no seu cadastro, para elas entrarem no seu radar e deixarem de ser invisíveis perante o Estado. E o que a gente tem visto com uma série de cortes de orçamento é que essa estrutura do cadastramento nos municípios ela está se precarizando. E você está tendo dificuldades de concluir os seus cadastros. Então, essa fila da fila, que a gente não sabe, esse é o tipo de informação que a gente não tem isso coletado, então a gente tem que sentir, e a partir do que a gente recebe de informação que vem dos municípios, a gente conhecendo as pessoas, indo nos lugares. Eu moro em Brasília, aqui em Brasília é uma crise completa, assim, você tem relatos de famílias que estão com um cadastro agendado para daqui a 6 meses. Imagina, você está numa situação de extrema pobreza, você está com uma criança pequena, uma situação que você não está conseguindo comprar o alimento, a inflação aumentando, o preço das coisas tudo mais caro, e você tem o direito, porque você se enquadra, e você não consegue sequer o seu cadastro, você consegue ser atendido por cadastro. Eu acho que essa parte que é a gestão pública que ela tem que funcionar. Você já tem o desenho do programa, você tem um programa que funciona, você tem um direito assegurado, e as coisas não acontecem porque você não tem o Estado organizado para dar conta dessa demanda. Esse é um problema. E você está falando de pobreza de Brasília. Para quem está nos Exatamente. acompanhando, para quem está nos acompanhando aqui no YouTube, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, eu estou falando de Recife, da região talvez mais pobre, com certeza mais pobre do país, né? E eu te perguntaria o que é necessário para que o Auxílio Brasil dê resultado efetivo na redução de índice de pobreza? Ou seria o caso de perguntar o que seria necessário para que o programa garanta um mínimo de segurança alimentar para quem não tem renda para comprar comida? Eu acho que tem uma coisa que a gente tentou avançar no desenho do Auxílio Brasil, principalmente na Câmara dos Deputados, no debate lá na Câmara e no Senado, que é quais seriam os avanços do Bolsa Família, do programa de transferência de renda, né? Seria, primeiro, você ter uma linha de pobreza em que ela automaticamente vai sendo atualizada. Porque se você não atualiza a linha de pobreza, a renda das pessoas está aumentando e você está você está achatando a pobreza de maneira artificial. A pobreza, com a inflação, você tem que ir atualizando isso. Então, esse é uma coisa que a gente tem que fazer, né? Então, a segunda é falar que isso, olha, a transferência de renda, esse benefício, ele é um direito. Ele é um direito. Então, o Estado tem que se desdobrar para dar conta desse direito. Quando eu falo que é um direito, o conceito de fila não existe, certo? Atendeu os requisitos, passou naquela malha fina de toda a questão da fiscalização, que o Ministério é muito cioso disso, de questão de fraude, passou nesse filtro, você vai receber, porque você está dentro. Então, isso a gente não conseguiu avançar agora, na construção do Auxílio Brasil. E um terceiro ponto acho que é ir ampliando o orçamento do programa, né? Que eu acho que essas duas coisas elas levam a um crescimento, mas a gente tem que no mundo, a média do mundo, ele gasta 2,5% do PIB com transferências de renda diretas nesse formato.
O Brasil, a gente estava gastando 0,5% do PIB no Bolsa Família e chegou perto de 1% do PIB agora. Então, uma das vantagens, né, que esses R$ 400, ele traz esse problema da desigualdade, mas ele traz essa questão de quem trabalha com questão de combate à pobreza, que é essa disputa muito pesada pelo orçamento. Então, quando a gente consegue ampliar o espaço orçamentário dedicado a isso, num país com enormes carências como a nossa, lógico que não é infinito, você não tem que crescer para sempre, mas assim, nós estamos muito aquém do que o Brasil precisa para garantir um mínimo de segurança alimentar para as famílias. Não estamos falando de garantir nada além do mínimo, né? Estamos falando ainda de... Então, seriam essas três inovações que seriam importantes no Auxílio Brasil. Uma das críticas que está sendo feita ao governo é o fato de se esforçar mais para buscar recursos para trocar o cartão do Auxílio Brasil e tirar a marca do Bolsa Família, porque tem cartões ainda que está lá com a marquinha do Bolsa Família. E ele está fazendo isso do que priorizar essa verba para tirar mais famílias da fila de espera. A gente está falando de 130 milhões de reais. É isso mesmo, Rogério. Mudar o cartão é mais importante do que usar essa verba para abrigar mais pessoas no auxílio. Acho que assim, o caráter eleitoreiro do Auxílio Brasil, ele está muito claro, né? Eles não tentaram nem disfarçar que era preciso ter uma marca minha. Eles não tinham interesse de aprimorar o programa, de fazer que é uma marca do Brasil. O Bolsa Família, ele não é de governo, sabe? Ele foi criado por um governo, mas assim, ele virou uma marca que as famílias brasileiras conhecem, que todo mundo no Brasil conhece, que todo mundo nos últimos 10 anos discutiu em algum momento sobre isso. E aí você teve essa questão de mudar o nome, teve que mudar o nome. E agora, em pleno ano eleitoral, esse esforço muito grande de mudar o cartão para que a família tenha aquele cartãozinho, faça a sua associação desse auxílio com tal governo. E é um esforço, Josimar, que assim, ele pode sair um tiro pela culatra, sabe? Porque além da questão orçamentária, de você pegar 130 milhões e você falar assim, não, vou distribuir esse recurso para os municípios, para eles estruturarem as suas redes, isso é um recurso grande. No orçamento que tem no Ministério, esse recurso, se fosse para isso, seria um recurso relevante. Ele daria... e ainda assim, você não está dando conta de atender o cadastro único. Você vai fazer as pessoas saírem das suas casas, elas já têm um cartão, elas vão para uma fila em algum lugar. Esse lugar que já tem uma fila, que já tem outras demandas, vai ser na caixa. Então, você vai gerar um descontentamento nessas famílias, porque vai ficar muito claro que eu estou indo lá para trocar porque o governo quer o nome dele ali. Eu acho que isso... A gente já falou de quem está inserido, de quem está na fila, de quem está na fila da fila. E aí, mas vamos lá para o começo do topo dessa pirâmidezinha, dessa pequena pirâmide da pobreza brasileira, que é quem está recebendo. Né? Quem está recebendo, de alguma maneira, está tendo esse dinheiro para utilizar, para comprar comida. Mas aí eu te pergunto, qual é o efeito da inflação no Auxílio Brasil? Porque a economia brasileira está voltando a viver esse momento, a inflação. A inflação está sendo uma coisa que está corroendo muita economia. Mas qual é o efeito dela no Auxílio Brasil? A gente vai precisar... o poder de compra do auxílio, ele está caindo diariamente. E se você pegar os dados da inflação e abrir aonde que ela está, né, tá uma inflação que está bem espalhada na economia. Mas na cesta de consumo dos mais pobres, a inflação é ainda maior. Então, você tem, além da inflação que penaliza todos, você tem... Porque o que subiu muito? O preço de comida. O preço de comida. Que é o 95% do orçamento das famílias mais pobres para comprar comida e comprar o gás para conseguir cozinhar comida. Então, você tem visto cada dia mais relatos de famílias cozinhando com lenha, cozinhando com acidentes domésticos por conta disso. E isso tudo entra nesse grande... Então, quando a gente olha para a questão do combate à pobreza, né, a gente tem que fazer esse olhar amplo. Tem o benefício, mas você tem também
a queda do poder de compra do salário mínimo, então, que também combina com isso. Essa massa de população que está ali nos 25% mais pobres, ali eles circulam entre... Uma hora você está entre os 5% mais pobres, você teve algum problema na sua família, teve alguém que ficou desempregado e você cai na miséria em questão de poucos tempos. Aí você tem algum momento que você consegue, um mês você consegue um trabalho melhor, você consegue uma... Então, tem uma volatilidade nesses 25% que todas essas variáveis, elas vão combinadas e vão gerando esse impacto, né? Então, inflação, emprego, salário mínimo e o valor dos benefícios de transferência de renda, questão de aposentadoria, que vocês estão ampliando também. A fila do INSS está maior do que a fila do cadastro único. Se você olhar em Recife, aí em Pernambuco, se você for olhar esses dados, você vai ver que tem perícia que está com 7 meses de atraso. A pessoa não está trabalhando, não está tendo renda, pagou a previdência, tinha todo o direito e não conseguiu atendimento, não conseguiu benefício. Então, você parece que a gente tem um momento em que tudo está caminhando para ferrar os mais pobres de uma vez, assim, sabe? Esse é a nossa percepção. E é ruim, é triste chegar no final do programa deixando uma mensagem desse tipo, desse nível, né? A Opinião Pernambuco está encerrando. A gente agradece a presença de Rogério da Veiga, especialista em políticas e gestão governamental. Se você quiser rever essa ou outra entrevista do programa, vai lá no YouTube, pesquisa assim, Opinião Pernambuco 2022. Você encontra uma playlist com todos os programas do ano, inclusive esse. A gente fica por aqui. Até um próximo encontro.